Beleza. Tá. Olha só, o plágio, ele é um crime, tá? Descrito e prescrito no Código Penal de 1940, no artigo 184, tá? É o crime de cópia, é o crime, digamos assim, de reprodução de conteúdo imaterial, ou seja, o conteúdo, digamos assim, da obra de arte. Plagiar um documento é você pegar o documento, seja lá de onde for a fonte, e copiar como sendo a sua obra. Tá? O que ele diz aqui? Caracteriza-se como plágio a cópia parcial, integral ou conceitual de uma obra sem a apresentação da fonte original, ou quando os créditos do trabalho são dados a outra pessoa sem a permissão explícita do autor inicial, tá? No trabalho, é o que nós chamamos assim do Ctrl+C, Ctrl+V. Você pesquisa a informação lá na internet, copia, seleciona, dá um Ctrl+C, copia, vai lá no seu arquivo e cola. Isso é plágio. Isso você está trazendo o trabalho para mim como se fosse seu, como se você fosse o autor desse trabalho acadêmico. Vamos tratar de trabalho acadêmico, porque, querendo ou não, vocês estão em uma academia. É um período acadêmico que vocês estão participando. Tá? O que acontece? Se é crime e eu não sei, é uma coisa, tá? Copiar um trabalho ipsilitris de uma fonte e entregar como sendo meu é uma coisa. Outra coisa é você alegar que não sabe da lei. Existe um conceito no Código de Processo, no Código de Processo Civil, que ninguém pode alegar escusa da lei, ou seja, ninguém pode alegar que não sabe que existe a lei. Vamos ver se vocês conseguem me entender nisso aí, tá? Então, seja honesto, tá? Não quero incriminar ninguém. Teve alguém que fez um trabalho assim? Fazer a gente faz, só porque no final a gente coloca bibliografia, é onde o site que tirou, tudinho. Aí é o detalhe, né, Tainá? Parabéns pelo seu argumento. Às vezes a gente faz. Porém, Eu lá no faço final, direto. no final a gente coloca o quê? A bibliografia. Deixou de ser plágio, Tainá? Eu acho que sim, porque tem referência. Tem referência. Se você colocou a bibliografia, Tainá, possivelmente deixou de ser plágio. Aí depende, digamos assim, das condições, porque o seu trabalho, na verdade, ele tem que ser citado. Você tem que começar, digamos assim, a introduzir o seu trabalho com a sua fala, com os seus termos. Aí, durante a pesquisa, você ir citando o site, a fonte, quem produziu o trabalho, etc. Certo? Mas, Tainá, nesse caso, se você citou a fonte lá no final, a bibliografia, vamos considerar que não seja o plágio. Tá legal? Pessoal, até aí tranquilo? Tudo bem? Olha só, a seguir, conhecer as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT. A gente geralmente fala ABNT 2, que é o padrão brasileiro de formatação de trabalho. Vou fazer uma pergunta aqui e eu queria que, de fato, vocês respondessem, tá? Nós temos aí, deixa eu dar uma olhada quantos alunos já tem, quase que uns 10, uns 12 aqui. Deixa eu perguntar, quem não conhece o que é um editor de texto? Todos conhecem o editor de... Eu quem? Não. Tá. A maioria não conhece um editor de texto. O que seria um editor de texto, então, gente? Vamos lá. Usado para organizar ele.
é o arquivo ou o aplicativo que você vai utilizar para organizar o seu trabalho, tá? Mas eu vou chegar lá daqui um minutinho. A ABNT é o Foro Nacional de Normalização por Conhecimento da Sociedade Brasileira, desde a sua fundação, em 28 de setembro de 1940. Olha como as normas técnicas da ABNT elas são, digamos assim, antigas. Ela surgiu em 28 de setembro de 1940, mas não é que ela seja antiga a ponto de ser entrar em desuso em 2020. O detalhe é que ela vem se atualizando sempre, tá? Todo ano, a cada 2 anos, a cada 3 anos, a cada 5 anos, isso aí depende muito do contexto o qual a sociedade vive, que as normas da ABNT, ela vai se atualizando. E confirmado pelo governo federal por meio de diversos instrumentos legais, né? Inclusive é considerada digamos assim, um trabalho de utilidade pública, pela Lei 4.150 de 1962. Então, essa ABNT, essas normas da ABNT, ela é seguida tanto pela formatação de trabalho acadêmico, ela é seguida tanto para engenharia civil na questão de produção de matéria, na produção de matéria manufaturado, por exemplo, construção de tijolos, tem as normas da ABNT, como produzir um tijolo de excelência, na produção de armários profissionais para escritório, doméstico, na produção, enfim, na produção de equipamentos de modo geral. Encanação para residência, predial, na rua, na sociedade, enfim, construção, digamos assim, de vias terrestres, tem as normas da ABNT. Então, ela rege centenas de normas aí para a produção de centenas e milhares de produtos e serviços. Ela tem que ser observada em todos os trabalhos, inclusive produção intelectual, tem que ser observada. Então, ela tem que fazer parte do nosso cotidiano. Inclusive, quando você vai fazer um e-mail, vai enviar um e-mail para alguém, é importante que você conheça as regras simples da formatação de trabalho. Tá? Não tem jeito, temos que conhecer. Isso é interessante que é uma aula que deveria ter sido trabalhado isso bem anteriormente, geralmente no primeiro bimestre. A gente ficou devendo isso para vocês, mas não podemos deixar de passar para vocês. Tá? Então, tem a norma técnica? Tem, nós temos que seguir. Felizmente. Por que felizmente? Porque se não seguirmos as normas técnicas, a produção de qualquer produto, material, bem, serviço, seria, digamos assim, complicadíssimo. Tá? Segundo ponto. Então, nós falamos aqui, digamos assim, um preconceito de plágio, tá? Temos um pré-início de plágio, que é o plágio. Conhecer é obrigatória, a obrigação nossa conhecer dessas normas técnicas, tá? A formatação exigida pelas normas técnicas na produção do trabalho é dessa maneira. O papel, tá? O formato é A4. Digamos assim, esse formato aqui, ó. Vou diminuir o zoom para que vocês consigam entender. É o trabalho normal, é o papel A4, esse formato. Conseguem ver? Tá? Esse é o formato do papel. O papel A4, tá? Não tem jeito. Se você escolher o papel ofício, porque tem aqui, ó, esse meu editor de texto aqui, ele é o OpenOffice, é o Word. Não é o Word do Microsoft, mas é o OpenOffice, tá? Do LibreOffice Writer, que é o editor, digamos assim, gratuito, tá? Para mim definir o estilo ou o formato do papel para se produzir o meu trabalho, eu posso vir aqui na opção formatar, página, esperar ele carregar, tem aqui, página, o formato do papel, formato A4. Quando você clica nessas opções, nessa abazinha, aparece dezenas de tipos de papel, de formato. Ó. Porém, o que é utilizado como padrão é o A4. Então, você escolhe o A4, se você não tiver, você escolhe
ele define a largura, a altura. Se é retrato, olha só, aqui ele está na vertical. Se é retrato, se é paisagem, ele coloca na horizontal, mas o nosso padrão é o quê? É retrato, tá? Configuração de imagem, isso aqui nós vamos ver daqui a pouco. Então é isso. Primeira coisa, descobrir ou conhecer o formato de papel a ser feito o seu trabalho. Eu recebi alguns trabalhos como se fossem em slide, tá? Como se fosse feito no PowerPoint. Tá certo isso? Sim ou não? Se fosse apresentação, era uma coisa, né? Aí trabalho normalmente assim Exatamente. Se fosse para uma apresentação, tudo bem. Aí o slide é aceitável, né? Mas não é um trabalho que você vai fazer, produzir para entrega, para ser entregue. A fonte pode ser Times New Roman, né? Definido também pelas normas da ABNT, ou Arial, tá? Geralmente o tamanho é 12, dependendo da parte do trabalho, porque se for capa, contracapa, introdução, aí vai aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. Porém, algumas instituições, elas adotam umas regras, digamos assim, internas da instituição. É claro, seguindo as normas da BNT, tá? Quando você utilizar citações com mais de 3 linhas, nota de rodapé, legenda e tabelas e fonte, deve ter o tamanho 10, tá? A citação é aquela história que a citação é uma técnica que você utiliza para que você possa mencionar o autor, né, daquele seu trabalho, daquela sua pesquisa, daquela parte do texto que você vai transcrever no seu trabalho. Então, a citação ela tem que ver o quê? Tem que ser 3 linhas, nota de rodapé, seguir algumas regras. Agora, caberia no trabalho de vocês esses detalhes? Sim, perfeitamente, tranquilamente. Se alguém fez dessa maneira, perfeito. Tá? Essa semana vai ser a semana que eu vou olhar todos os trabalhos. Se não, a gente pode trabalhar para consertar fazer alguns ajustes. Certo? Então tá. Essa formatação exigida padrão no trabalho. Itálico deve ser usado nas palavras de outros idiomas. Quando aparece uma palavra de outro idioma no seu trabalho, você coloca em itálico. Tá? Essa orientação não deve ser, não se aplica a expressões latinas, né? Apura, tchau, porque isso aqui é particularidade do trabalho TCC, o trabalho acadêmico mesmo. Tá? As margens direita e inferior é 2 centímetros. Agora, nós vamos lá. Vamos descobrir um pouquinho como que funciona esse detalhe. Olha só, se você não conhece o que é um editor de texto, que eu já falei, esse aqui é o meu editor de texto, é o LibreOffice Writer do OpenOffice, então você tem que ter o mínimo de conhecimento da linguagem de editoração de texto, formatação de texto. Eu coloquei aqui, ó, ter domínio mínimo em ferramenta e formatação de editores de texto, como o Word, o Write, o Google Docs, o Atom, o Bluefish, o Breakers, entre outros. Isso, pessoal, é muito importante. É importante só para o trabalho acadêmico, só para o seu trabalho da escola, da faculdade? Não é. Isso é importante para você levar para a vida inteira. Porque a vida inteira você vai ser acadêmico? Não vai. Você vai estar empregado, você vai estar em uma instituição trabalhando aí na sua empresa e você vai exigir formatação adequada para os seus, digamos assim, para a sua comunicação com os seus funcionários ou de você com os seus superiores. Então, digamos assim, eu vou formatar dentro desse mesmo documento para que vocês conheçam um pouquinho dessas ferramentas. Digamos aqui que você tem um parágrafo comum, como que eu formato? Um parágrafo nesse texto? Não tem. Então, você tem que descobrir que esses 2 pontinhos, aqui em cima tem a régua, certo? Esses 2 pontinhos marca a formatação da régua. Geralmente, é 1 centímetro, essa margem.
tá? O parágrafo ele marca 1 centímetro da margem. Então, toda vez que você, lá no final, terminou o seu parágrafo, que você apertar Enter no seu teclado, ele não fica aqui no início da margem. Ele já cai como um segundo parágrafo, certo? Então, lá, aí negrito a gente tira. Então, se você vai começar um novo parágrafo, ele já marca aqui como uma paragrafação. Terminou, olha só, ele vai te dar outro parágrafo. Ele vai manter o seu estilo de parágrafo. Até que você queira, que você não queira mais, você tem que ir manual e voltar à sua margem. Certo? Então, esse aqui é, digamos assim, um dos recursos que você tem para fazer a formatação. Beleza. Agora, olha só. Teve muito trabalho com a paragrafação assim, ó. Esse é o texto da pesquisa e o trabalho ficou assim, ó, alinhado ao centro. Eu não sei se aparece para vocês. Aparece escrito aí no mouse, bem no mouse, ó, alinhado ao centro? Acredito que aparece, né? Teve alguns que estavam assim, ó, alinhado, né, à esquerda, e outros alinhado à direita. Olha como que ele fica desformatado, fica desconfigurado. Onde o correto é esse aqui, ó, justificado. Então, você justifica e ainda coloca um parágrafo. Essa é a formatação correta do parágrafo, do trabalho acadêmico, digamos assim. Tá? Outro detalhe, tinha muito texto que estava todo negrito. Olha lá, todo negrito. Onde você poderia selecionar o texto e tirar a opção negrito, né? Eu vi um trabalho que ele estava todo assim, ó. Ctrl A seleciona tudo, no caso do OpenOffice, do Write. Ctrl T é do Word da Microsoft. Estava todo o trabalho sublinhado. Todinho, o trabalho todo sublinhado, né? Tá certo isso? Não tá. Aí, o que que percebemos? Percebemos que, possivelmente, quem fez dessa maneira, ele só cometeu o deslize de plágio. Só copiou lá na internet e foi lá no Word e colou. Não se deu ao luxo, talvez, não conhece as regras de você chegar lá e tirar o sublinhado, selecionar o texto todinho e tirar o sublinhado, tirar o negrito, né, e etc. Então, por isso que é importante aqui, ó, você ter o mínimo de conhecimento nas técnicas de formatação, das ferramentas de formatação de editor de texto. Se não tiver, é bom fazer, digamos assim, esse cursinho online, pegar um tutorial do Word na internet, né, para poder conhecer um pouquinho sobre a importância dessas ferramentas aqui em cima, tá? Só queria que vocês entendessem, não estou chamando a atenção de ninguém, isso aqui é uma aula extra para que, da próxima vez, possamos fazer um trabalho mais organizado, certinho? Então, vamos lá. Então, nós falamos aqui da margem direita inferior 2 centímetros, esquerda superior 3 centímetros. A margem é a que, quando você percebe esta régua, que você tem que definir a margem. Então, se ele fala a direita inferior 2 centímetros, a direita é esse lado aqui da tela, certo? Tem que ter marcado 2 centímetros aqui e 2 centímetros aqui embaixo. Então, vamos lá. Como que eu faço para formatar isso aqui dentro do Word? Qualquer editor vai ter essa regra, vai ter essa régua, certo? Nós vimos aqui, formatar, escolhemos página, e aqui tem as margens. A margem da esquerda, de padrão, o trabalho acadêmico, ele tem que ser 3 centímetros. Tá? E eu vou explicar por que tem que ser 3 centímetros.
de padrão, lá no final, tem que ser 2 centímetros, como que ele já falou. Em cima, né, obviamente, acima da folha, nós vamos colocar 2 centímetros e embaixo 2 centímetros. Digamos assim, em cima, na verdade, ele é definido com 3 centímetros, nós vamos ver por quê. Dá OK, e aqui ele já colocou a formatação, ó. 3 aqui e 3 centímetros aqui. Pessoal, vocês estão conseguindo ver no editor de texto aí, na projeção, o mouse rodando direitinho? Sim, dá para ver. Dá para ver legal? Eu fico preocupado em saber se vocês estão vendo e compreendendo ou se não estão, tá? Eu tô tranquilo. É para ver. Tranquilo, né? Então tá, então ele já marcou aqui 3 e 3 centímetros, tá? Na regra ele fala 3 centímetros aqui, certo? Superior 3 centímetros. Beleza. Por que que exige esse padrão de espaçamento de 3 centímetros? Por quê? Nesse lado esquerdo, quando você imprimir o seu trabalho, vai servir para quê? Para você encadernar, certo? Você pode encadernar ele do lado esquerdo, dependendo do trabalho, ele pode ser encadernado à margem superior, porque aí você vira a página para frente e não do lado esquerdo, certo? Então, por isso que exige essa formatação de trabalho, tá? Essa, digamos assim, essa limitação de margem, esquerda, direita, superior, inferior, para que o trabalho fique organizado, tá? É o caso de vocês? Não foi o caso de vocês seguir essa regra. Por quê? Porque eu pedi que fosse pesquisado, mas que fosse enviado ou por e-mail, ou pelo WhatsApp, como muitos fizeram. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, né? Se fosse para ser impresso, aí nós teríamos que seguir essa regra. Espera aí, eu tenho que dar 3 centímetros aqui da margem esquerda para que eu peça para alguém encadernar o trabalho e fique fácil o professor folhear o meu trabalho. Beleza? Galera, até aí tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Então, eu vou tirar essa formatação padrão aqui, só para mim ganhar espaço no documento. Fica fácil de vocês verem. Então, tá. O parágrafo, espaçamento entre linhas é 1,5. Como que funciona esse entre linhas 1,5? É simplesmente para que o texto ele não fique muito juntinho, as linhas não fiquem muito juntinho aqui, ó. Aqui, uma linha entre outras ficar muito juntinho e digamos assim, o texto ficar muito próximo do outro. Então, você seleciona o texto e vem aqui, ó. Ele tem aqui, deixa eu ver como que ele fala, definir entre linhas. Você clica na setinha e escolhe a margem entre um e outro. Definir entre linhas, você tem espaço simples, o espaço de 1,15 milímetros, espaço de 1,5. Aqui ele fala que o nosso espaçamento entre linhas de 1,5. Olha, ele dá um espaço entre as linhas de 1,5 milímetros, tá? Aí o texto fica mais fácil de ler o trabalho. Tá certo até aqui? Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá. Tá, nós vimos aqui a questão do plágio, sabemos que o plágio é crime, descrito lá no Código Penal, artigo 184, que é a produção do trabalho imaterial, ou trabalho intelectual. Vimos aí a questão da importância das regras da ABNT, isso aqui é só uma parte, tá, pessoal? Se vocês pegarem o manual de formatação da ABNT, você vai ver que tem mais de 1000 páginas aí, é coisa, mas é porque ela cria regras para tudo mesmo. É que nem o Inmetro aqui no Brasil, tá? A importância de você conhecer o mínimo dos editores de formatação de texto, tá? E vamos lá. Terceiro, os trabalhos de conclusão de curso devem conter obrigatoriamente entre as seguintes partes, nesta ordem. Olha só, eu vou tentar sintetizar. O seu trabalho tem que ter os elementos pré-textuais,
beleza? Que é antes, pré vem antes do seu trabalho, antes de você desenvolver a sua pesquisa, tá? Como que funciona isso? Primeira coisa é a capa, tá? Elemento obrigatório que tem que ter na sua capa. Gente, a capa é a coisa simples. Não tem que colocar formatação de texto, né? Desenho, coisa muito grande, não. Olha só, o nome da instituição. Qual que é o nome da nossa instituição? Colégio Estadual Alfa Ômega. Você está fazendo algum curso? Se fosse superior, tudo bem. Se fosse técnico, tudo bem. No nosso caso, o nosso curso é o quê? Ensino médio, conclusão do ensino médio. Quem é o autor desse trabalho? Eu, No caso, você, tá? Vai ser o seu nome. O título, qual que é o título do trabalho? é o... No caso de vocês, literatura africana. Beleza. E o último lá, cidade e ano, tá? Para mais modelo, aí nós teremos que pegar algumas capas da BNT. Só que lá vai ter para livro, lá vai ter para gibis, para formulário, para documento oficial, e etc. Mas não, no nosso caso tem que ser resumido. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui o modelo de alguma capa. Só um minutinho, quer ver? Estão conseguindo ver o modelo de uma capa aí? Não, né? Não. Não, então vamos lá. Vou parar essa aqui e vou screen essa daqui. E agora? Agora sim. Agora sim, né? Beleza. Olha só. O modelo da capa é esse aqui. Tem formatação? Não tem. Então, eu venho cá, ó. Formatar. Página. Eu vou escolher a 4, que já está a largura do papel, retrato, beleza. À esquerda, 3 centímetros. À direita, 2 centímetros. Superior, tá 2, eu vou colocar 3, beleza, se for o caso, né? Vamos ver como que ele vai ficar. Já deu aqui 3 centímetros, tá vendo? 1, 2, não aparece o 3, que é o limite dele. 1, 2, não aparece 3, que é o limite, beleza. Então, aqui formatou a capa, tranquilo. Trindade, Goiás, que ele marca, desceu, nós vamos subir já já. Olha só. Colégio Estadual Alfa Ômega. Eu poderia deixar em negrito? Tudo bem, poderia, não tem problema, tá? Não tem problema nenhum. Nome do curso, fisioterapia, direito, enfermagem, etc. Mas o nosso caso não é um curso superior, então eu deixo o quê? Ensino médio, tá? Nome do autor, Leônidas Lira Silva, ou o seu nome, tá? O título do trabalho, língua portuguesa, tá? Ou literatura. Pessoal, só cuidado, porque é o seguinte, o título do trabalho é língua portuguesa? Não. Não é. Nosso trabalho é o quê? Literatura. Então, você apaga o nome da disciplina. Não tem necessidade de colocar lá a língua portuguesa, porque eu já sei que o trabalho de vocês é de literatura portuguesa dentro da disciplina de língua portuguesa, tá? Aí, beleza. Ele pede para encerrar lá com cidade e ano. Geralmente, algumas instituições cobram o mês, tá? O mês. Eu acho interessante deixar o mês, porque é um mês que está terminando, porque às vezes você termina o curso em julho ou em dezembro. Quando é curso técnico, geralmente se termina em março e em setembro. Depende também do mês o qual você começa. Então, como que ele ficaria? Olha só. A sua capa fica nesse estilo aqui, ó, tá? Se ele tiver muito em cima e tiver mais embaixo, tá muito pequenininho a letra, não tem problema. É o padrão, tá? Aqui ele tá 12. Pode ser que aconteça... Vamos subir aqui. Pode ser que aconteça... Isso aqui é a ferramenta de visualização, para você ter uma visão ampla do seu trabalho. Pode ser que aconteça que
a instituição peça para que você coloque essas características, esses caracteres, tamanho 14. Tudo bem. Lá na norma da instituição, o professor Leões pediu para que eu colocasse a capa, as informações da capa, em tamanho 14. Então, você vai ver aqui, ó, tamanho da fonte. Vai colocar tamanho 14. Opa, desceu? Não tem problema. Você coloca o cursor do mouse em uma folha anterior, aperte Delete, que ele vai subir. Vamos visualizar? Aí, tranquilo. Então, esse aqui seria, na verdade, é a capa comum do trabalho acadêmico. Beleza? Tranquilo até aí? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vou parar aqui, vou pegar esse aqui. Então, a capa está lá, dentro dos elementos pré-textuais, certo? Galera, presta atenção. O link vai cair, nós temos 3 minutos e 30 segundos. Vai cair aqui e vai encerrar. Não tem problema, eu vou criar de novo o link e vou colocar lá nos grupos para vocês acessarem de novo e a gente terminar, certo? Porque assim, ó, tem muita coisa que é importante vocês descobrirem, tá? A lombada no trabalho de vocês é opcional. Na verdade, não é nem exigido, porque a lombada é essa parte aqui do texto, do livro, ó, tá? É onde vem algumas informações, como, por exemplo, o título da obra e o autor. Tá? Esse aqui é um dicionário, a lombada de qualquer livro que você pegar, vai ter essa lombada. A lombada é essa parte do livro. Então, precisa do trabalho de vocês? Não precisa. Tá? Isso aí é opcional. Se fosse encadernado, aí tudo bem. Deveria ter a lombada. A folha de rosto é obrigatório? É elemento obrigatório, porque é onde tem algumas informações importantes do trabalho. Na folha de rosto, deve constar os itens abaixo. Por exemplo, você vai repetir o nome do autor. Opa, precisa repetir o nome da instituição na folha de rosto? Não precisa. Tá? Você vai repetir o nome do autor. O título do trabalho? Vai repetir. Beleza. A cidade, o ano, beleza. Breve descrição do trabalho, onde deve estar incluído o objetivo e o nome do orientador. Vamos lá ver como que ele ficou? Aqui, esse aqui. Tá. Vou fechar. Aqui, ó. Então, nós temos aqui a capa, certo? Não precisa de lombada. Nós precisamos lá da folha de rosto. Então, enquanto aqui tem Colégio Estadual Alfa Ômega, ensino médio e tal, essas duas informações aqui já não precisa na sua folha de rosto. Já vai começar com o nome do autor. Beleza, posso deixar em negrito? Se a regra permitir, pode. É comum deixar? Não é. Mas se você quiser destacar, colocar em negrito, só olhar se a regra da ABNT permite ou se a instituição permite. Isso aí é irrelevante. Tá? O título da obra, precisa tirar aqui língua portuguesa. Por que a gente tira a língua portuguesa? Não precisa colocar o nome da disciplina. Porque nesse cantinho aqui, ó, vou deixar aqui. Nesse cantinho aqui vai estar escrito assim, ó. Espero que vocês consigam ler. Ele pede para colocar o objetivo da obra, né? Apresentar uma pesquisa sobre o tema literatura africana para obtenção de nota avaliativa da disciplina de língua portuguesa. Olha, por isso não precisa colocar a língua portuguesa aqui em cima do título dela, tá? Para a conclusão do ensino médio 2020, você pode colocar aqui ano de 2020, sob orientação do professor Leônidas de Lira. Beleza. Esse aqui é o objetivo do seu trabalho. Terminou com o quê? Cidade, estado, né? Dezembro de 2020. Pronto. Beleza. Professor, mas por que você não falou isso antes? Ora, pessoal, é o básico, é o mínimo que a gente tem que saber de um trabalho de formatação de acadêmico, né? Escolar. Beleza, poderia ter sido já passado isso antes?